Daqui a pouco o irmão chegou, apontou o dedo na minha cara, eu já não gosto. Professei que apontei, eu já não gosto, dá vontade. Aí apontou o dedo assim: eis meu servo! Assim diz o Senhor! Aí começou a entrar no mistério da vassourinha lá. Meu Deus! Daqui a pouco ele entrou no mistério do pintador em parede. Assim diz o Senhor! Deus! E aquele bafo na minha cara, mano, que dá pra arrebatar uns 300. Assim diz o Senhor, o dedão assim, falou assim, ó: o diabo tá dentro do teu cavanhaque. Meu Deus! Veio todo mundo, eu falei, veio todo mundo. Ah, é? Obrigado. Por quê? Glória a Deus. Por que glória a Deus? Porque eu não sabia que o diabo era tão pequenininho assim. Em outras palavras, as pessoas confundem, irmão, confundem obra do diabo com obra natural. Nem tudo é o diabo, tem coisa que é você que não presta. Meu Deus! Tem coisa que é a sua atitude, que você toma uma atitude errada, e que é por sua causa, não por causa do diabo, não. Em outras palavras, amado, entenda que Vasti era para ser uma grande rainha, só não foi porque é por causa da atitude dela. Aí, por causa da sua atitude, muitas vezes você não é abençoado porque da sua atitude. Você pensa que fora de você não existe mais ninguém. Amado, ninguém é insubstituível. Davi falou: Barzilai, passa comigo o Jordão, vamos para Jerusalém. Barzilai disse: não, estou muito velho, estou com quase 80 anos de idade, eu não vou com o senhor não. Eu já não sei discernir a voz do cantor, da cantora, eu já não sei discernir o que é bom para comer, o que é ruim para comer. Eu não vou, estou ficando muito velho, vou ficar aqui na cidade dos meus pais. Daí Davi falou: então tá bom, então eu vou levar Quimã comigo, porque esse Barzilai não vai, Quimã vai. Em outras palavras, se fulano quiser pregar, Beltrano, Deus usa outro. Se fulano quiser cantar, evangelizar, não tem problema, Deus vai usar outro. Porque tem gente que é assim, pastor, e diz assim: olha, se eu sair da igreja, a igreja cai. Se eu sair da igreja, a igreja desmonta, porque o único cantor que cantava bem era eu. A única irmã que cantava bem, só eu cantava e o fogo caía. Se você sair da igreja, não tem problema. A única coisa que Deus vai fazer é pra você assim, ó, um tchauzinho. Sabe por quê? Porque vai chegar ali na esquina, vai pegar a primeira prostituta que tá rodando bolsinha, vai colocar no teu lugar e ela vai cantar 1000 vezes melhor que você. Porque Deus não precisa do homem. O meu dízimo sustenta a igreja. Glórias a mim, louvado seja eu. Se eu sair da igreja, a igreja cai nada. Se você sair fora, Deus levanta 10 dizimistas, mas a obra de Deus não para. A obra de Deus não estaciona. Se eu sair fora, Deus pega o primeiro noinha que está enfiando picos de cocaína na veia, coloca no meu lugar e ele prega muito mais do que eu, ganha muito mais alma do que eu, porque Deus não precisa de ninguém. Ele é soberano, autossuficiente. Usa quem quer, faz do jeito que quer. Amado, João Rus, ele fez história nessa terra, mas quando estava sendo crucificado, queimado, ele falou assim: morre o ganso, mas vai nascer o cisne. E ele morreu depois de 100 anos, numa noite de inverno, dentro de uma casa nasce Martinho Lutero. Nós conhecemos o que Martinho Lutero fez nessa terra, porque Deus não precisava só de João Rus. Deus, ele queria um coração adorador. E é isso que ele vai fazer na nossa vida. Se você sair fora, Deus usa outra, amado, não tem problema. Meu Deus, amado, olha o que aconteceu aqui. Arão chegou a hora de morrer. Então Deus falou assim: Moisés, você junto com Arão sobe para o monte. Mas é o seguinte, era para subir com Arão ou Nadab ou Abiú. Diga assim comigo: ou Nadab ou Abiú. A gente faz uma pergunta: por que os dois tinham que subir? Porque Nadab era o primogênito. Se Nadab não quisesse ir, e o outro, porque o outro, assim, Israel reinava assim: se um cair, aí o outro vem no lugar, porque é de geração. Eliezer era o terceiro filho só. Eliezer estava lá atrás da fila. Oh, glória a Deus, aleluia. Jamais imaginaria que Eliezer poderia ser um sacerdote. Porém, amados, Eliezer, ele teve que ver com seus olhos Nadab e Abiú oferecendo fogo estranho. Meu Deus. E quando eles ofereceram fogo estranho, eles foram fulminados na presença de Deus. Aí o que é que aconteceu? A fila ficou menor. E quem é que Deus levantava como substituto do papai? Eliezer.
Deus entender o que Deus Glória a faz. Deus. Só que no final tudo dá certo. Lógica humana jamais Eliezer seria sacerdote. Só que nem que for preciso Deus tirar alguém do seu caminho para fazer o que ele tem para fazer, ele vai tirar. Deus, aleluia. Davi, por lógica humana, jamais seria rei, porque ele não era filho de Saul. Porque morreu o rei e reinava o filho. Saul morreu. Quem era para assumir o lugar? Jonatas. Só que Jonatas também morreu na batalha. Quem era para assumir o lugar? Mefibosete. Só que com 5 anos Mefibosete fica aleijado de ambos os pés. E a lei dizia que aleijado, coxo, caolho não pode assumir o trono. Então não tinha mais ninguém da família real. Quem é que virou rei? Davi. Porque quando Deus quer operar, não tem impossível que possa acontecer na tua vida. Não tem possibilidades que possam impedir, porque para Deus nada é impossível. Glória a Eu vim aqui Deus, nessa noite com o propósito de profetizar e te dizer, pastor Maria, Deus, Ele tem algo extraordinário para fazer na tua história. Esta unção está pendente, não é porque o diabo lutou, não é porque Deus não quis te dar, não, é porque havia um tempo de preparação. Eliezer precisava ser amadurecido. Assim Deus fez na tua vida. Deus primeiro te amadureceu. Deus primeiro te colocou numa posição que era para você ser colocado. Para quê? Para que o tempo da tua unção chegasse. E eu te digo assim, pastor Amarildo, se prepare para desfrutar do melhor de Deus na tua vida, porque o caminho Deus está abrindo, e vão ter que ver Deus se levantar com poder e autoridade nessa terra para fazer a diferença. Assim diz o Senhor. Era humanamente impossível, porque tu conhece as tuas necessidades, o Senhor conhece a sua falta de capacidade, o Senhor conhece a sua falta de sabedoria, mas Deus não ligou para nada disso. Deus te escolheu para fazer algo grande nesta terra. Esse algo só está começando. Se prepara, porque eu vou enviar o recurso necessário para a tua vida. Eu vou abater todos aqueles que se levantarem contra ti, porque eu sou Deus que te escolhi desde o ventre da tua mãe, antes que o sêmen do seu pai adentrasse o ovo de sua mãe para te fecundar e te formar. Eu já tinha escrito esta linda e bela história para a tua vida. Assim diz o Senhor: tu pediste para mim uma linda e bela rosa, tu pediste para mim uma borboleta, mas eu te dei uma largata, um cacto. Por quê? Porque o tempo vai fazer essa largata virar uma borboleta. O tempo vai fazer nesse cacto crescer uma bela e linda rosa. Ou seja, tudo aquilo que você pediu para mim, meu servo, farei acontecer, mas no meu tempo. E se prepara, porque o meu tempo já está chegando na tua vida. Assim diz o Senhor. Quem pode levantar a mão e adorar o nome do Senhor? Quem pode aplaudir a Deus aí, aplauda. Quem pode glorificar a Deus? Para me finalizar, Eliezer subiu com Arão e Moisés no monte. Lá, Deus tirou a vestimenta de Arão e colocou em Eliezer. Eu não sei se você está preparado, mas Deus vai abrir um guarda-roupa da exaltação para a tua vida nesta noite. Deus vai tirar de Arão para colocar em Eliezer. Não entendi. Tem muito pastor corrupto por aí que Deus vai tirar e Deus vai dar para você. Deus vai abater os humilhados, aliás os exaltados, e vai exaltar os humilhados. Chegou a nossa vez, a fila vai inverter. Você acredita nisso? Então aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe essa missionária Israel.